Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma franquia que cuida do seu jardim. Para falar sobre isso, nós chamamos o fundador da Eco Jardim, o Vâner da Silva. Tudo bom, Vâner? Tudo bem, Pedro. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Cuidar do jardim é um trabalho diferente para uma franquia. Como é que funciona a franquia de vocês? Isso, na verdade a Eco Jardim ela faz a manutenção com produtos naturais e orgânicos. Tá? Então além de roçar a grama, de limpar o jardim, a gente faz adubação e aplicações de inseticidas naturais. Esse é o principal foco da tua franquia? Esse é o principal foco da franquia. Ou seja, são os produtos que são necessários para manter o jardim? Isso, é isso daí. Porque geralmente o pessoal acha que a água nutre, né? E na verdade não, a chuva sozinha não faz o efeito que a planta precisa. Então a gente faz aplicações de produtos que a planta reconhece, que são naturais, e estimula flor, estimula raiz, estimula folha, né? Então você tem um jardim igual ao da Olambra. Olha só, então me diz uma coisa, Vâner, essa parece que é o começo de vocês, o DNA estava aí. Estava aí. Na parte de produtos, e só há 1 ano e meio que vocês se tornaram franquia. Me conta um pouco desse começo, como é que nasceu a Eco Jardim e como é que ela encontrou esse DNA de produção de produtos naturais para plantas e afins. Tá. Bom, a Eco Jardim nasceu quando eu tinha 21 anos de idade, né? Eu montei uma empresa, uma loja de paisagismo e trouxe pai, mãe, irmão, irmã, tudo para trabalhar junto. Família inteira? Família inteira. Né? E a coisa começou aqui a dar certo, começou aqui a ir bem, e nós começamos a estudar mais um pouquinho desse segmento. E descobrimos que as residências precisavam de nutrição. E fui para a Olambra aprender um pouco mais sobre esse mercado. E lá eu aprendi com algumas empresas multinacionais, que acabei trabalhando para elas, a usar esses adubos, né? E aí comecei a ver que se eu aplicasse esses adubos também na residência, os resultados eram parecidos com das estufas dos holandeses. Então quando você fala de Olambra, Olambra da Flores. cidade Isso. conhecida pelas flores aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, e eles usam esse tipo de Tecnologia. adubo, de tecnologia para grandes produções. E assim, o que você fez foi pegar essa tecnologia de grandes produções e aplicar num ambiente menor que é a casa da pessoa. Que é a casa da pessoa. E ensinar o franqueado a saber a utilização para cada variedade de plantas, né? Porque geralmente rosas gostam de um adubo, orquídea gosta de outro, violeta gosta de outro, exórias gostam de outro. Então, para isso, a gente desenvolveu um software, onde o franqueado lança lá quais são as variedades de plantas que tem, o tamanho dessa área, e o software dá para ele o tempo que ele leva para trabalhar lá e o qual adubo usar. Então o que você está falando é que planta é que nem gente. Todo mundo pode comer arroz e feijão, mas tem gente que gosta de arroz e feijão e fritas, tem gente que gosta de arroz e feijão e um pedaço de bife, outro pedaço de linguiça. É isso? É isso daí. É então entender... as plantas também, cada uma tem seu gosto? Cada uma tem o seu gosto, cada uma prefere um elemento para estimular a fisiologia dela, né? E a hora que você aprende isso, você entra no mercado diferenciado, né? É nesse momento que você se diferencia em relação àqueles cuidadores que simplesmente colocam qualquer adubo? Isso, nesse momento, porque geralmente o mercado compra adubo químico, né? E adubo químico que é usado geralmente em grandes lavouras, citros, cana, milho, soja, né? E você acaba queimando as plantas na utilização desses adubos, né? E quando a planta ornamental ela é específica, né? Ela requer um cuidado especial, ela requer um nutriente a mais, né? E outra coisa, dose homeopática. Então, as nossas visitas periódicas fazem com que cada vez mais os nossos resultados sejam melhores. Vâner, então o formato da tua franquia é uma franquia de serviços, mas não de jardinagem, mas sim do cuidado com as plantas, ou seja, a manutenção, a alimentação, o cuidado dela. Isso, é isso daí. Tanto é que a gente tem muitos clientes residenciais que já tem aqueles jardineiro antigo, né? E nós não gostaríamos de tirar o emprego dele. Então a gente permanece com o jardineiro da residencial e nós vamos fazer o trabalho que ele não faz, que é a aplicação desses fertilizantes. E me diz uma coisa, como é que foi a história da franquia? Então vocês ficaram 14 anos trabalhando, prestando esse tipo de serviço, em algum momento resolveram expandir. Isso, a gente trabalhou em casa, né, do pessoal, dos nossos amigos, dos nossos clientes, e o pessoal que é da área começou a ver nosso crescimento. E os amigos perguntavam, ô Vânia, dá um treinamento, vamos fazer isso uma empresa, né? Só que a gente preferiu fazer um formato diferente. Em vez de montar um curso de jardinagem, montar uma franquia de jardinagem, onde essas pessoas sejam nossos parceiros, né? E aí é coisa que deu certo, né? A gente teve um crescimento bastante grande nesse intervalo de 1 ano e meio e fidelizamos nossos clientes dessa forma. Vocês estão com quantas franquias? 61 unidades. E prevêem acabar 2012 com 70 unidades. 70 unidades em praticamente 2 anos, então. Praticamente 2 anos, praticamente 2 anos. E já estão em 16 estados, né?
E qual que é a diferença entre um franqueado tradicional de um shopping center e um franqueado que trabalha com jardinagem? A pessoa tem que gostar de plantas. Primeiro passo, né? Você não vai trabalhar no jardim de terno e gravata. Você vai trabalhar com uma roupa própria para aquele segmento, né? Uma camisa mais confortável, um sapato mais confortável, uma roupa do ambiente. E outra coisa é estimular essa pessoa a cada vez mais ver o resultado com a aplicação dos produtos. Aí ela se apaixona. Aí ela vê que o diferencial dela é os resultados de campo, né? Não é somente ir lá receber o dinheiro e ver que o trabalho dela está dando frutos, né? Literalmente. Literalmente, literalmente. Ivaner, então você está falando que o franqueado que trabalha na Ecojardim é um franqueado que realmente põe a mão na massa, ele põe a mão na terra, ele cuida das plantas. No primeiro momento, sim, porque a gente pratica a seguinte tese, né? Você tem que aprender fazendo para depois começar a dar ordem, né? No segundo momento, ele começa a gestão. Ele monta uma equipe maior, ele passa só para realmente gerenciar o pessoal. Isso é feito em etapas mesmo? Isso é feito em etapas. Você pode explicar um pouquinho? Geralmente, assim, a pessoa adquire a franquia, passa por um treinamento teórico e prático para poder lidar com as plantas. No segundo momento, ele contrata um funcionário para trabalhar com ele nessas visitas aos clientes. E no terceiro momento, ele monta uma estrutura maior, que é a operação, né? Ele tem 2, 3 jardineiros, gera uma equipe que vai visitar essas casas e ele passa prospectando o negócio, né? Então ele é um gestor depois dessa fase. E quanto tempo leva cada fase? 3 meses, 3 meses. Você está falando que em 9 meses eu já estou com a minha equipe montada. Já está com uma equipe só montada, em prospecção. Prospecção, você já está faturando razoavelmente bem e está ganhando o mercado, né? Porque hoje a gente pode atender desde residência, condomínios e hotéis e pousadas, né? Que estão nos procurando muito. E qual que é o nível de faturamento que você tem nas franquias? Faturamento líquido hoje é em torno de 40% a 50%. Isso é a rentabilidade líquida. Rentabilidade líquida. E faturamento? Faturamento de 12 a 20 mil reais mês. E isso com 20 mil reais, você fala com uma estrutura maior, já com 3 funcionários? Não, 2 funcionários. 2 funcionários. 2 funcionários. 2 funcionários e um veículo próprio, né? Para esse pessoal estar saindo da sua operação de home basic, visitando seus clientes. E qual que é a expectativa dos franqueados? O que eles veem de futuro para eles? Olha, franqueados, eles estão muito otimistas no seguinte forma, a gente fala que a Ecojardim é uma família, né? Como começou com meus pais, com meu irmão, eles têm trazido a mulher para trabalhar junto, a mulher que comprou a franquia tem trazido o marido para trabalhar junto, porque eles estão vendo que a receita é muito boa, né? E o mercado está aberto a esse tipo de propaganda, de proposta de trabalho, né? Existe uma carência muito grande nesse segmento. Esse é um tipo de franquia que pode ser cuidado de dentro de casa, ou seja, você precisa ter escritório? Ou... Geralmente, a gente fala que é home basic por isso. O cliente nosso quer que você vai visitar ele. Ele não quer te visitar. Ele quer te mostrar o jardim, ele quer te mostrar as plantas que estão morrendo, ele quer te mostrar o lugar que vai ser plantado uma palmeira, né? Então você pode realmente trabalhar com home basic. Muito bem. Ivaner, qual que é o investimento da franquia? R$ 24.600. Isso paga em uma vez, 2 vezes? Isso é pago à vista, 20 mil taxa de franquia, R$ 4.600 é para adquirir o uniforme, os insumos que vai ser usado na operação e as ferramentas. E a taxa de retorno? Taxa de retorno 6 a 12 meses. Muito bem, hein? Qual que é a perspectiva aí dos próximos anos? Quantas franquias vocês querem chegar a ter? Nós queremos para 2013 fechar o ano com 130 franquias. Que maravilha, hein? É, um crescimento de 100%, né? Muito bem. E estamos bastante otimistas que vamos conseguir. Parabéns. Obrigado. Vânia, obrigado pela entrevista e que você tenha muito sucesso na expansão. Obrigado pela oportunidade. Bem, o Bastidores do Franchising fica por aqui. Nos vemos num próximo programa. Até lá.